Agora são 8h25. Vamos falar sobre a situação da segurança pública no Ceará. Nosso convidado é o Ricardo Moura, jornalista e sociólogo, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará. Olá, Ricardo, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, prazer também igual de falar com vocês. Bom, vamos ver como é que tá a qualidade de som. Senti que tá um pouco abafado, mas vamos tentar e depois qualquer coisa a gente torna a ligar para você, tá bom? Porque aí, de repente, fica melhor a condição sonora. Ricardo, agora a gente teve a aprovação, né, da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que proíbe a concessão de anistia a militares, de aderirem a motins ou paralisações. Eu queria saber como é que você viu, né, essa aprovação, se foi importante, e também queria que você falasse do trabalho, né, que você desenvolveu também junto aos policiais, né, escutando os policiais neste período em que ocorreu o motim. Então, eu queria que você desse também informações, o que você conseguiu também coletar a respeito desse motim. Na semana passada, a gente observou um isolamento do governador Camilo Santana, porque o governo federal, embora tenha enviado as tropas do Exército e Força Nacional, em nenhum momento houve uma reprimenda, houve uma condenação à insubordinação que ocorreu. E a gente tinha um prazo de mais ou menos uma semana de garantia de permanência do Exército. Depois disso, não havia menção, não havia nenhum tipo de aceno de que as tropas pudessem ficar aqui. E aí surgiu essa proposta, né, estratégica da questão da anistia, de barrar a anistia. E, nesse aspecto, o governador chamou a Assembleia, quer dizer, compartilhou a responsabilidade sobre o que estava acontecendo no Estado, né? E isso foi uma estratégia muito sagaz no momento, né? A gente pode, em outro momento, discutir sobre a questão da legalidade, mas para a situação que o Estado estava passando, né? Quer dizer, foi uma medida que surpreendeu, né? Surpreendeu o movimento, foi uma medida importante porque ecoou um mal-estar que estava havendo na sociedade, né? Porque nós tivemos uma paralisação em 2011, mas aquela paralisação ela contou com um respaldo da população, ela contou com uma compreensão da população, porque havia ali uma clareza de que se tratava de uma reivindicação por questões de trabalho, de melhoria, mas ela foi carimbada e as pessoas conseguiram perceber como um ato político, né? Um ato de oposição, um ato que não iria se esgotar com atendimento de demandas salariais, né? E isso foi uma coisa também que eu pude perceber conversando com alguns policiais. Na quarta-feira de cinzas, eu conversei com 8 policiais militares, entre oficiais, soldados, né? E eles estavam muito incomodados com a politização da demanda, né? Eles estavam, os policiais de forma geral, eles não estavam satisfeitos com o percentual do reajuste, mas ao mesmo tempo eles estavam muito incomodados com uma bandeira da corporação sendo usada com um viés principalmente oposicionista, né? Principalmente visando criar um caos, visando desestabilizar o próprio governo do Estado, né? A gente teve episódios de graves crises. Nós tivemos um pico de homicídios que não se via pelo menos um ano no Estado, quer dizer, ao contrário do que foi dito pelo ministro, não estava nada normal, quer dizer, as ruas à noite estavam desertas, as pessoas estavam com medo de sair às ruas, né? Então, quer dizer, era uma situação que poderia se estender por mais pelo menos uma semana,
a gente não teria um reforço do efetivo federal, e aí nesse isolamento ao qual o governador se viu, foi uma proposta que surgiu e de alguma forma se conseguiu, teve um efeito muito forte, porque 2 dias antes da aprovação da PEC, houve uma assembleia e os policiais decidiram voltar ao trabalho. Agora, a gente teve aí a participação do Cabo Sabino, não é isso? Que já foi, inclusive, deputado federal e ele foi uma das lideranças, não é isso? Nessa questão política que você está abordando, né? É verdade. O Cabo Sabino, ele surge para a política em paralelo com o Capitão Wagner, né? Só que o Capitão Wagner, ele tem a carreira política dele se desenvolve mais, né? Quer dizer, ele amplia a sua base eleitoral, ele ganha poder, né? Aqui no Ceará, a grande oposição, o grande antagonismo político se dá entre a família Ferreira Gomes e as lideranças policiais espelhadas no Capitão Wagner, mas a gente observa que ele vem tentando se apresentar como um candidato de centro. Então, as falas dele, as intervenções dele, vêm procurando se descolar do bolsonarismo, né? Já o Cabo Sabino, ele foi deputado, mas depois ele não conseguiu se reeleger e, de certa forma, ele busca um protagonismo, ele está buscando um espaço, né? Só que a forma como foi feita não vai trazer dividendos políticos para ele, né? Assim, foi uma forma muito que causou um pânico à população. A população se viu em algum momento com policiais, com balaclava, mandando fechar comércio. Quer dizer, é uma estratégia de guerrilha, uma estratégia de quase no terror, né? E tanto é que agora, na Assembleia, ele foi voto vencido, né? Ele queria que continuasse com o movimento da paralisação e foi, quer dizer, ele teve ele quis ter um protagonismo, mas durou muito pouco, né? Agora, observa o seguinte, ao contrário da paralisação de 2011, nós teríamos hoje uma coisa que eu estou começando a vislumbrar, que seria uma segunda geração de lideranças políticas militares no Estado, menos vinculadas às questões salariais e mais vinculadas às questões ideológicas. Então, há um deslocamento dessa pauta, sabe? A pauta ela está deixando de ser uma pauta meramente corporativa, ela está virando uma pauta ideológica, e isso vem encontrando resistências. E só para passar para vocês de novo, dos grandes problemas que a gente encontrou nesse processo é porque a disputa interna para quem vai se tornar o porta-voz da Polícia Militar está muito acirrada, né? Então não havia uma figura que fosse uma figura de referência, além do Capitão Sabino em dado momento, né? Mas acredito que daqui por diante talvez não seja mais ele, que possa falar pela tropa. Perfeito. Tá certo, Ricardo. Algo mais que você gostaria de acrescentar em relação agora a essa questão? A gente teve aqui o tenente-coronel Adilson Paes de Souza, ele que é um tenente-coronel reformado aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, enfim, ele fez sérias acusações ao coronel Aginaldo, né, que elogiou a tropa, né? Acho que isso também está chocando, né, as pessoas que entendem dessa questão toda policial, de legislação. Te assustou também, Ricardo, a forma como ele elogia, né, os policiais amotinados? Assusta, mas não é surpresa. Assusta, mas não é surpresa. Em nenhum momento a gente teve uma ordenatória do Ministro da Segurança, nem dos órgãos superiores. Então, quer dizer, de certa forma, isso estimulou
né, o movimento, e essa frase do coronel, ela é uma sinalização cifrada para os policiais amotinados de que o governo federal apoia e de que essa batalha, embora tenha sido perdida, eles continuam apoiando. Então, assim, a questão ainda não se encerrou e agora, essa semana, a gente está vendo uma disputa de narrativas para saber quem foi o autor da solução da crise, né? Então, foi uma manobra que não se esperava, essa questão da votação da PEC, né? E isso pegou com muita surpresa o movimento. Então, a gente está vivendo agora uma tentativa de hegemonia de uma narrativa. Quem acabou com a crise? O governo federal ou o governo do estado? Né? Mas essa fala do coronel, ela é um indício de que esse movimento vai se arrefecer nesse primeiro momento, mas que ele conta com o apoio, né? Talvez não tão explícito, às vezes mais explícito como foi agora, mas ele conta com apoio do governo federal em detrimento da autoridade dos governadores estaduais. E isso sim é uma coisa muito séria e muito preocupante. Tá certo, então, Ricardo, a gente agradece aqui a sua participação. Um forte abraço para você. Falamos aqui com o Ricardo Moura, jornalista e sociólogo, pesquisador no Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará.